O ateu que rogou ajuda a Deus. Esse é o tema do vídeo, que agradeço a quem esteja assistindo, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Mas o ateu é alguém que não acredita em Deus. E aqui eu trago uma história muito interessante para a gente refletir sobre ser ateu, não crer em Deus. Conta-se que um farmacêutico que se dizia ateu e até se vangloriava do seu ateísmo. Deus, com certeza, dizia ele, deve ser uma invenção, um mito, uma dessas fantasias para enganar as pessoas ignorantes e menos letradas. Talvez alguns mais desesperados que necessitassem de consolo e esperança. Ele defendia aquilo que ele acreditava, o que nós espíritas entendemos ser algo absolutamente natural, porque nós temos o livre-arbítrio de crer ou não crer. Mas uma coisa é certa, o Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais e que eu, o Jorge, eu sou um espírito que tenho um corpo físico, esse corpo pelo qual vocês me conhecem. Esse corpo ele é material, ele é comandado por mim, o espírito. Se tirar o espírito do corpo, o que vai ocorrer? O corpo morre. E eu um dia, usando esse corpo físico, ou melhor dizendo, um dia esse corpo físico perderá todas as suas energias e ocorrerá a morte do corpo físico. Mas eu permanecerei vivo para todo o sempre. É isso que nós espíritas cremos. Aqueles que não creem nisso não têm nenhum problema, porque o tempo cuidará para que nós um dia entendamos isso como verdadeiro. Por isso que não há cobranças no Espiritismo. Por isso que se diz que o Espiritismo não proíbe nada. O que não é bem assim. O Espiritismo efetivamente não nos proíbe nada, mas o Espiritismo nos ensina que devemos fazer sempre as coisas que estão dentro das leis do homem, mas principalmente dentro das leis de Deus. Portanto, eu tenho proibições, mas não é o Espiritismo que me faz essa proibição, é a minha consciência mesmo, o que é diferente do que ocorre, por exemplo, em algumas religiões, irmãs nossas, que não vai aqui nenhuma crítica, claro, porque cada um de nós se encontra em um momento de evolução, crendo em uma coisa e o outro crendo em outra coisa. Tudo bem, tudo normal, sem nenhum problema, mesmo porque tanto eu quanto vocês somos espíritos imortais, crendo ou não nisso, a vida vai continuar depois que ocorrer a morte do corpo físico. Mas vamos a essa nossa história, né? Um dia, quase no crepúsculo, quase no final do dia, uma garotinha adentrou a farmácia e trazia um semblante preocupado, muito triste. Ela estendeu uma receita médica e pediu que o farmacêutico preparasse. O farmacêutico, embora fosse ateu, era um homem sensível e emocionou-se ao verificar o sofrimento daquela pequena criança, que, enquanto ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se expressava: prepara logo, moço. O médico disse que minha mãe precisa, com urgência, usar essa medicação. Por favor, rápido. Com habilidade, pois o ateu era muito bom no seu ofício.
E ele preparou a fórmula, recebeu o pagamento, entregou o embrulho para a menina, que saiu apressada, quase correndo. Ele então, o farmacêutico ateu, retornou para suas prateleiras e preparou-se para recolocar nos seus lugares os vidros dos quais retirar os ingredientes para fazer a receita, ou seja, para fazer o remédio. É quando ele se deu conta, estarrecido, chocado, que cometera um terrível engano. Em vez de usar uma certa substância medicamentosa, ele usara a dose ou a dosagem de um violento veneno, capaz de causar a morte a qualquer pessoa. As pernas bambearam, o coração bateu descompassado, foi até a rua e olhou, procurou até a esquina, nenhum sinal da pequena. Onde procurá-la, dizia ele, o que fazer? De repente, como se fosse tomado de uma força misteriosa, o farmacêutico se indaga: e se Deus existir? Ele coloca a mão na fronte e roga: Deus, se existes, me perdoa. Faze com que aconteça qualquer coisa para que ninguém beba daquele remédio que preparei. Salva-me, Deus, de cometer um assassinato involuntário. Ainda se encontrava em oração, rogando a Deus, que não acreditava que existisse, quando alguém aciona a campainha do balcão. Pálido, preocupado, ele vai atender. Era a menina, que retornava com os olhos cheios de lágrimas e pedaços de vidro na mão. Moço, pode preparar de novo o remédio, por favor? Eu tropecei, caí e derrubei o vidro. Perdi todo o remédio. Pode fazer de novo? Por favor, pode fazer de novo. O farmacêutico se reanimou. Preparou novamente a fórmula com todo o cuidado e a entregou, dizendo para a menina: olha, não vai te custar nada. Ainda expressou votos de saúde para a mãe da garota. Desse dia em diante, o farmacêutico reformulou suas ideias. Decidiu ler e estudar a respeito do que dizia não crer e ironizava. Porque, embora a sua descrença, Deus, que é Pai de todos, atendeu a sua oração e lhe estendeu a sua misericórdia. No desdobramento de nossas experiências, acabamos todos reconhecendo a presença de Deus. É algo muito forte em nós. Mesmo entre pessoas consideradas de má vida e criminosos, encontramos vigente o conceito de Deus, de que Deus existe. Porque a crença em Deus nos dá segurança, com a certeza de que não estamos entregues à própria sorte. É muito bom conceber que desde sempre, antes mesmo que o conhecêssemos, Deus já cuidava de nós. E encontramos no Espiritismo muitas explicações a respeito da grandeza extraordinária de Deus. Deus que foi chamado há 2000 anos por Jesus de Pai. E Ele é um Pai. E o Espiritismo nos ensina, a partir do ano de 1857, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema do universo, o Criador de todas as coisas que são boas. E encontramos ainda em O Livro dos Espíritos características da grandeza extraordinária de Deus, quando diz assim, que Deus é eterno, não teve princípio e não terá fim. Nós, os filhos de Deus, tivemos um início, um princípio, criados que fomos por Deus, mas não teremos um fim, viveremos eternamente. Deus é imutável,
é sempre o mesmo, não se altera. Deus é imaterial, sua natureza difere da matéria. Deus é onipotente, ele tem o poder de criar tudo o que existe. Mais ainda, Deus é onisciente, tem conhecimento de tudo. Então ele conhece os nossos pensamentos, por mais escondidos que estejam. Deus conhece porque Deus é onisciente. Deus é onipresente. Ele está presente em todo o universo. Deus é justo, Deus é bom. Deus é mais ainda, ele é soberanamente justo e bom. E é misericordioso. Aliás, ele é infinitamente misericordioso. O misericordioso é quem está atento à infelicidade, à dor ou ao mal que o outro padece. Este é Deus. Como não crer na sua existência? Mas muitos não creem. Mas nós, aos poucos, vamos aprendendo a grandeza extraordinária do nosso Pai, que é infinitamente bondoso, nos dá infinitas oportunidades de crescer, de evoluir, de tornar-se bom. Esse é Deus. E a história do ateu que rogou ajuda a Deus é muito importante, muito presente na nossa vida, porque quantas vezes nós descremos de Deus diante das dificuldades, não conseguindo entender que Deus está presente sim, mas ele, como pai, ele sabe que o filho é que precisa resolver os problemas que tem, e ele nos dá a oportunidade através das reencarnações sucessivas. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Agradeço a você que assistiu ao vídeo. Se quiser compartilhar, fazer comentários, fique à vontade. E se puder, se inscreva aqui em meu canal do YouTube. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.